queridas e queridos ouvintes, eu sou a Neide Barros e hoje estou aqui com a Natália Pessoni para conversar com Renato Drummond, do Rainhas Trágicas na História. Mas antes de apresentarmos o Renato, nós temos alguns recadinhos do Ogro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que participaram do nosso primeiro sorteio de livros do Ogro, no último dia 13 de maio. Nós sorteamos aí 3 livros, livro Brasil, uma biografia, da professora Lilia Schwartz e Heloísa Starling. Do Carlo Ginzburg, nós sorteamos o clássico Queijos Vermes. E do professor Cristiano Arraes, nós sorteamos o Cidades Capitais do Brasil Republicano. Esse sorteio foi feito pelo Instagram e o nosso ganhador foi o Tiago Cardoso. Parabéns, Tiago! Nós gostaríamos também de convidar todos aqueles que ainda não nos seguem nas redes sociais para seguir nossos perfis no Instagram, no Facebook e no Twitter. E todos aqueles que gostam do nosso trabalho, que considerem nos apoiar no Catarse, né? Nossa campanha de financiamento coletivo, para que a gente possa continuar produzindo conteúdo para vocês, ok? Então vamos lá. Renato Drummond é professor, pesquisador e licenciado em História e também ele é mestre em Memória e Linguagem e Sociedade pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E ele é o autor do blog de grande sucesso, Rainhas Trágicas, que virou livro em 2016. No Facebook, a página tem mais de 170 mil seguidores e no Instagram está quase chegando a 40 mil. Então, Renato, é uma grande alegria estar com você aqui hoje para falar, né, um pouco sobre essas rainhas trágicas. Eu, pessoalmente, sou uma fã do seu trabalho, eu seguia no Facebook e eu achava assim, nossa, que genial, porque eu também amo essas rainhas. Então, depois, né, nós tivemos um amigo em comum, eu falei, nossa, fala para ele que eu amo o trabalho dele. Então, eu te agradeço muito por ceder esse tempo aqui para vir falar com a gente. Prazer é meu. Eu que fico imensamente feliz de estar podendo participar dessa conversa com vocês. Ainda mais falando de um tema que eu adoro, que é sobre o meu trabalho com o blog Rainhas Trágicas, com a minha pesquisa sobre essas mulheres que marcaram a história. É um tema muito gostoso de se estudar, de se escrever e de se debater também, né? Já que constantemente a vida dessas soberanas é adaptada para ficção em formato de filmes e séries, e o grande público acaba entrando em contato com a vida delas por meio dessas produções, o que acaba levando a história, mesmo que ficcionalizada, para pessoas que sequer imaginavam que teriam interesse em assuntos como esse. Então é muito legal esse espaço de conversa como esse que a gente está tendo aqui agora. Obrigada. Natália, você quer falar alguma coisa? Quero agradecer ao Renato por ter aceito o convite, né? Como ele falou, é um tema de interesse de muita gente. E trazer isso aqui pro Ogro, né? É de grande alegria pra gente. Sim, a gente está aqui como historiadoras e como fã, né, do trabalho. Isso mesmo. Eu comecei a seguir há pouco tempo, né, mais recente, mas já fiquei curiosa. Saí procurando um monte de coisa no blog para ler. Bem interessante. No ar, mais um podcast do Ogro. Um oferecimento Ogro Historiador. Eu vou ler aqui um trecho, tá, do que estava disposto sobre o seu trabalho. Uma rainha deve ser recatada, inspirar respeito e ser modelo de virtude para todas as mulheres do reino. Enquanto princesa, recebeu uma educação que a preparasse para servir o marido e ao Estado. Uma vez esposa do monarca reinante, a sua principal obrigação era prover a coroa de herdeiros varões. Contudo, algumas soberanas decidiram romper com o padrão de retidão feminina, né, que lhe era imposto, adotando uma nova conduta social, o que implicou uma reavaliação de papéis dentro da própria instituição. Então, já partindo, né, dessa pergunta, no seu livro você trouxe mais de 15, né, soberanas e o papel delas e como elas desafiaram. Então eu queria que você falasse um pouco, claro que não vai dar para falar de todas, mas quem são essas mulheres e o que elas tiveram em comum para serem tão marcantes assim no imaginário coletivo? Olha só, quando eu estava iniciando o processo de pesquisa para o meu livro, eu estava estudando muito sobre a monarquia moderna.
e como, para sobreviver, a monarquia moderna teve que se adaptar às novas tecnologias, aos novos movimentos, né, que acontecem na atualidade, o que implicou, de certa forma, numa reavaliação de papéis dentro da própria instituição. A gente tem como exemplo recente a própria princesa Diana, que foi princesa de Gales, uma mulher que rompeu com paradigmas da posição social dela, né, foi uma mulher incomum dentro da realeza e mudou também a forma como a própria família real inglesa se relacionava com seus súditos. Só que o exemplo da princesa Diana, ele não estava isolado na história. Se a gente partisse para uma análise de outras soberanas e princesas que viveram séculos antes dela, nós encontraríamos também modelos de figuras femininas que utilizaram sua posição para romper com esse ideal cristão, católico cristão, inspirado na Virgem Maria, né? A mulher que era virgem e mãe ao mesmo tempo, então um modelo inalcançável, em que as rainhas soberanas, as rainhas consortes deveriam se inspirar, criando assim uma espécie de perfil adotado pelas outras mulheres do reino. Então eu me deparei com figuras bem controversas, como Ana Bolena, Maria Antonieta, Mary Stuart da Escócia, a Carlota Joaquina, né, que acho que no Brasil talvez seja a que mais rompeu com esses paradigmas de comportamento feminino e até hoje é muito julgada por isso. A Catarina de Médici, a Margarida de Valois, a famosa Rainha Margot, como ela ficou conhecida, né? Tem até um filme, romance da Rainha Margot, que é uma delícia de assistir. Então, todas essas soberanas, de uma forma ou de outra, elas romperam com esse padrão de princesa educada para apenas prover a coroa de herdeiros varões e ser um reflexo da boa imagem do governo de seus maridos, no caso do rei ou do príncipe. Toda boa ação de uma soberana ou de uma princesa deveria traduzir positivamente na imagem do governo. E, no entanto, essas mulheres que eu citei no livro, em que eu apresentei capítulos com a breve biografia de cada uma delas, eu apontei de que forma elas romperam com esses paradigmas e como elas sofreram, né? Por causa disso, algumas delas pagaram com a própria vida, como é o caso da Ana Bolena, da Mary Stuart, da Maria Antonieta. A Carlota Joaquina viveu isolada o resto da vida, né? Então, todas elas, de uma forma ou de outra, pagaram por esse desvio comportamental, por transcender o que a sociedade esperava delas enquanto princesas. Bacana. Você falou, né, do reflexo dos seus maridos. A gente vai entrar nisso um pouco depois, mas a Maria Antonieta é um exemplo disso, né? Ela é muito usada para atacar o governo do marido dela, das estruturas. No caso da Maria Antonieta, o casamento dela com Luís XVI foi uma aliança entre a França e o Sacro Império Romano Germânico, né, que eram inimigos há mais de 100 anos. Basta a gente lembrar da Guerra de Sucessão Espanhola, em que o imperador e o rei da França estavam brigando ali pelo trono da Espanha. Então, o casamento da Maria Antonieta e do Luís XVI tinha por função meio que terminar com essas inimizades e selar um acordo político coroado com o nascimento de um herdeiro do sexo masculino. Um herdeiro que vai demorar de aparecer porque a Luís XVI e a Maria Antonieta demoram 7 anos para consumar esse casamento. E a culpa pela não consumação do matrimônio sempre recaía nela. E nas cartas que a Imperatriz Maria Teresa da Áustria mandava para a própria filha, ela responsabilizava Maria Antonieta por não saber seduzir corretamente o marido dela para o leito conjugal. Então existe uma série de cartas, da mulher, né? Existe uma série de cartas dela falando do comportamento da filha, principalmente com relação à moda, já que Maria Antonieta usou a moda como instrumento de expressão política numa época em que mulheres na posição dela, principalmente na França, né, que sempre foi um país conhecido por sua misoginia, citando aqui um exemplo da Lei Sálica também, que impedia as mulheres de herdarem o trono da França. Elas estavam proibidas de herdar o trono por direito próprio. Então a Maria Antonieta fez da moda um ato de expressão. E isso foi usado pelos inimigos dela para achincalhar a coroa, falar mal da instituição, e isso até pesou negativamente na imagem do Luís XVI. E nos cartazes e panfletos que circularam nos anos pré-revolucionários, a sexualidade da rainha da França era mais atacada, porque sexualizar
Atacar a sexualidade da rainha era uma forma de atacar a virilidade do rei, né? Se a rainha era promíscua, isso significava que o rei não era viril, que ele não era potente. Então, né, a Maria Antonieta ela era o alvo principal desses cartunistas, desses panfleteiros dos anos pré-revolucionários, não pelo fato dela ser apenas só rainha da França, mas principalmente pelo fato dela ser mulher. Então vamos atacar a sexualidade dela para destruir o rei. Muito interessante. Renato, seu blog ele chega a ter 2.000 acessos por dia. Nós gostaríamos de saber por que você considera, né, que essas mulheres de um tempo, né, de um mundo tão distantes do nosso, por que elas ainda despertam, né, tanto interesse no contemporâneo, né? Por que hoje elas ainda despertam tanto interesse das pessoas? Eu acredito que é porque o público de hoje ainda consegue se identificar com alguns dos padrões ou com algumas das situações vividas por elas anos e anos atrás. Se eu citasse como exemplo a Inês de Castro, quando a gente cita aquele ditado, agora é tarde, Inês é morta, nossa memória coletiva sempre volta, né, pro drama de Inês de Castro e Pedro I de Portugal. O mesmo acontece com essas soberanas. Ana Bolena, que tem um ditado, Ana dos Mil Dias, que virou até tema de filme. Então elas ficaram cristalizadas na memória nacional, na memória popular. E essa memória, depois, com o tempo, ela é reatualizada, ficcionalizada, novos elementos são acrescentados na construção dessa memória coletiva, com a ajuda da literatura, com a ajuda do cinema. Historiador também ficcionaliza ali um pouco, eu não vou dizer que a gente está isento ali de escrever algumas coisinhas ou de interpretar de acordo com o que a gente acha que aconteceu. Então a verossimilhança no estudo da vida dessas soberanas ela se faz muito presente também. Então elas conseguem despertar muito interesse por parte do público por causa disso, na busca por uma mulher moderna que se destacasse daquele padrão, né, bela, recatada do lado, pegando o jargão aqui da revista Veja, a gente encontra essas soberanas, essas figuras de destaque que conseguiram transcender o que a sociedade esperava dela como mulheres, como rainhas, princesas. E, Renato, eu confesso que na minha aula, assim, quando eu tô falando, né, sobre as reformas protestantes, o ponto auge, assim, da aula que a turma para e fica, é a história, claro, da Ana Bolena, né? E aí eu dou uma floreada né, porque a gente... E a gente se interessa muito, os alunos se interessam muito, né? Quando a gente coloca a emoção na narração, né, a gente consegue despertar o interesse do interlocutor. Então a gente acaba pegando instrumentos próprios da escrita ficcional para a construção da nossa narrativa histórica, o que é bacana, né? Torna o texto histórico gostoso de ser lido. Sim, demais. Bom, assim, das mulheres que você analisa, parte delas são lembradas como grandes rainhas, como a Isabel de Castela, a rainha espanhola, que até hoje ela é muito amada. Se você vai na Espanha, toda cidadezinha tem uma praça rainha católica, tem o tour, a rota, né? Tem uma rota turística, que era a rota de Isabel. Então, assim, ela é muito amada, assim como a Elizabeth da Inglaterra, que é a Elizabeth I, que ela é lembrada como uma grande rainha, como uma grande soberana. A gente vai até falar um pouco mais sobre a Elizabeth, mas, né, ao decorrer do podcast. Porém, outras são vistas como grandes vilãs. A gente até falou um pouquinho sobre as duas, né, que são as grandes vilãs aí desse cenário que você analisa, que é a Maria Antonieta e a Ana Bolena, e elas me interessam muito. E eu acho que não só a mim, não à toa que tem livros, filmes sobre as duas, né? Tem muita produção sobre as duas. Eu queria que você me falasse um pouco dessas duas, né? E como se dá essa construção dessa imagem negativa
e se isso está sendo repensado hoje, né? Sobre uma nova perspectiva mesmo de gênero, de história das mulheres, como essas mulheres estão sendo revisitadas. Eu lembro muito aqui do filme Maria Antonieta, né? Da Sofia Coppola, que coloca uma imagem assim. Calma, ela não era essa mulher maquiavélica, promíscua, ela era uma menina perdida naquela corte. E assim, eu queria que você falasse pra gente um pouco, tanto como essas imagens se construíram, no contemporâneo elas também eram vistas assim, e como isso também tem mudado. Olha só, então, a escrita biográfica sobre a Maria Antonieta e sobre a Ana Bolena, ela começa a ser problematizada a partir da década de 60, quando a mulher surge como objeto de interesse para o estudo das ciências sociais, né? Então, você tem uma escrita da história das mulheres e, consequentemente, a vida dessas soberanas são revisitadas à luz de nova documentação. Partindo assim por uma ordem cronológica, a gente sempre vê associada a Ana Bolena adjetivos terríveis como a outra, a amante, né, a adúltera, a incestuosa. Então, as pessoas, elas gostam de classificar, de rotular o sujeito histórico, e esses rótulos, eles acabam limitando as possibilidades de interpretação acerca de determinado indivíduo. No caso da Ana Bolena, a gente tem um exemplo clássico de como o patriarcalismo inglês conseguiu diminuir uma mulher com relação à outra. Eu vou achincalhar a Ana Bolena, vou atacar a sexualidade dela para colocar a Catarina de Aragão como o grande modelo de virtude que o Henrique VIII dispensou. E nesse processo todo se esquecem, né, na verdade, de avaliar a própria postura do rei. Foi ele quem quis se separar de sua primeira esposa e se casar uma segunda vez. Aliás, não só uma segunda vez, como 6 vezes. Né? Ele teve 6 esposas, das quais 4, uma morreu em decorrência de parto, 2 ele mandou decapitar, 2 ele se separou e uma teve a sorte de ele morrer antes, né? Que foi a última, a Catarina Parr. Então, a gente ainda vê isso acontecendo, e eu, quando modero os comentários da página do Rainhas Trágicas, eu vejo muito isso, as pessoas tentando alimentar essa rivalidade da Ana Bolena com a Catarina de Aragão, como se para exaltar uma personagem feminina a gente tivesse que diminuir a outra. Lembra muito nos anos recentes o que as pessoas fazem com a princesa Diana e com a Camila, né? A atual duquesa da Cornualha. As pessoas derrotam a Camila para colocar a Diana lá em cima, gente. Isso é um resquício terrível do patriarcalismo da nossa sociedade, né? Enquanto isso, o papel masculino, né? E a forma como os homens acabaram usando essas mulheres para conseguir aquilo que eles queriam, isso não é tão problematizado assim. Sempre problematiza o comportamento feminino, né? E durante o tempo de vida da Ana Bolena, ela foi muito atacada, principalmente pela comunidade católica, né? Que via nela como a principal razão, né, da separação do Henrique VIII da Igreja de Roma. E, inclusive, o embaixador espanhol, ele chamava Ana Bolena de concubina, a concubina do rei. Isso está documentado nos despachos que ele mandava para o imperador Carlos V, né, do Sacro Império. Então, essa memória negativa acerca da Ana e da sexualidade dela é construída já no seu tempo de vida. E depois há aquele cenário todo da execução dela, que aconteceu no dia 19 de maio de 1536. Né? Ela foi acusada de traição, de adultério, de incesto. E uma geração depois, olha só, Ana Bolena é mãe da soberana reinante, a Elizabeth I. Então, a historiografia protestante, né, a história escrita pelos protestantes naquele momento, vai exaltar a Ana Bolena como a mãe da chefe da Igreja da Inglaterra. Então, Ana Bolena aparece como a patrona da reforma anglicana. Os anos depois vão acrescentando mais coisa a esse mito, né? Ele tem uma base real, depois a gente vê um substrato ficcional que é acrescentado ao longo das gerações, até a gente chegar hoje a uma Ana
bem ficcionalizada e bem distante daquela dos documentos, né? Então a gente vê várias Anas Bolenas a depender da representação que a gente encontra no cinema ou na literatura. Se é uma Ana maquiavélica, como aparece no filme A Outra, se é uma Ana mais estrategista, como aparece no filme, ou como aparece em Wolf Hall, se é uma Ana mais vítima das circunstâncias, como aparece no filme Ana dos Mil Dias. Então, cada diretor, cada produtor, cada romancista, ele apresenta a sua versão da Ana Bolena, né? E esse é um ponto interessante, porque acaba abrindo até a visão do historiador para as interpretações que se fazem acerca da personagem atualmente. E, partindo para o estudo de gênero e sexualidade, há alguns pesquisadores, como a Susan Bordo, que fizeram trabalhos maravilhosos, né, analisando a construção da personagem Ana Bolena. A Susan Bordo tem um livro delicioso que é o nome The Creation of Anne Boleyn. É a criação da Ana Bolena, como é que esse estereótipo ele foi construído ao longo dos séculos a partir de uma história real, né? Tem trabalhos muito similares com a Inês de Castro, né? Como a partir de uma história real o mito da Inês é morta foi sendo construído ao longo do tempo. Partindo agora para o caso da Maria Antonieta. A Maria Antonieta, como eu disse nos meus comentários anteriores, ela era desmoralizada ainda em seu tempo de vida. E foi uma coisa que começou com intrigas palacianas, porque ela era vista na corte de Versalhes sempre como a estrangeira, como a austríaca. Em francês, l'autre chienne, né? Desculpe meu francês aí ruim. Mas a gente pegar a palavra e dividir l'autre e chienne, dá outra cadela. Então eles faziam esse jogo de palavras com o nome dela, com a nacionalidade dela. E o fato dela ter demorado 7 anos para consumar o casamento com Luís XVI, isso tudo foi jogado nas costas dela, inclusive pela própria mãe, como eu citei em cartas. Depois a Maria Antonieta consegue ter 4 filhos, né, com Luís, 2 meninas e 2 meninos. Só uma sobreviveu à Revolução Francesa, que foi a mais velha, Maria Teresa Carlota. E durante os anos pré-revolucionários, aquela imprensa que surgiu ali na França, alguns desses panfletos também eram impressos na Inglaterra. A Inglaterra também estava muito interessada na Revolução Francesa, já que os franceses ajudaram os americanos na Guerra de Independência. Eles utilizavam então a imagem da Maria Antonieta como foco principal, como bode expiatório para todas as coisas ruins que estavam acontecendo na França. Então ela se tornou a figura de proa para o estado decadente francês. Aí tinha alguns cartoons dela tentando dar um passo maior do que as pernas, enquanto os franceses olhavam todos para debaixo das saias dela. Tem cartoons dela levantando as saias para toda a corte ver o que é que tinha entre as pernas da rainha. Quando não, mais explícito. Ela protagonizando orgias no Palácio de Versalhes, com homens, mulheres, até com os cunhados, e Luís XVI ali olhando tudo, assumindo aquele papel estereotipado do corno, né? O rei que era traído e que sabia que estava sendo traído e que não fazia nada. Então, tudo isso era feito para desmoralizar o reinado do Luís XVI aos olhos das pessoas, aos olhos do público. Após a Revolução Francesa e com a restauração Bourbon, o rei Luís XVIII, que era irmão do Luís XVI, começa a coletar memórias de pessoas que conviveram com o casal real, Duquesa de Tourzel, Madame Campan. Então começa na França, no início do século XIX, o culto da Rainha Marte, a rainha que foi martirizada pela Revolução. Aí aparece uma imagem da Maria Antonieta como santa. Até que no final do século XIX, as cartas dela pro conde sueco Axel Fersen são descobertas, né? E é comprovado o possível affair que ela teve com ele, o possível caso que ela teve com esse conde sueco. Então a gente já tem uma outra interpretação da Maria Antonieta. Maria Antonieta traiu mesmo, mas ela não era rainha santa, e no século XVIII ela não era esposa adúltera. Então vem o século XX com a problematização do sujeito-mulher pelas ciências sociais e coloca a Maria Antonieta ali como uma mulher vivendo de acordo com as possibilidades que a vida colocou no seu caminho. Então ela não tinha consciência da situação política da França, porque o Luís XVI e os ministros dele faziam de tudo para evitar que ela se interferisse em assuntos políticos. Então ela vivia aquele universo dela, pressionada a gerar herdeiros o tempo todo, como se ela fosse apenas o útero, reduzida à condição biológica dela. E, no entanto, o que foi que ela fez? Uma revolução à sua própria maneira, que começou em seu guarda-roupa, começou com a moda, ela inovou a forma como as mulheres de sua classe deveriam se vestir,
para que elas rompessem com aquele padrão de recato que se esperava das mulheres aristocráticas. Ela foi muito criticada em seu tempo de vida por causa disso, no entanto, olha só, hoje vários estilistas reinventam o estilo de Maria Antonieta nas passarelas aí ao redor do mundo. Então ela é uma figura extremamente caricata. Se eu não me engano, teve até uma eleição que ocorreu na França alguns anos atrás, com o público francês, para escolher os personagens mais famosos da história da França, e Maria Antonieta está entre eles, né? Maria Antonieta e Napoleão Bonaparte. Quem vai na França tem até uma pequena tour pelos lugares onde ela passou. Você vai ao Palácio de Versalhes, você vai ao Petit Trianon, você vai à Conciergerie, que foi a prisão onde ela esteve presa, e tem um folheto onde cada lugar que você passa, você recebe um carimbo, né? Dos lugares onde a Maria Antonieta percorreu. E o Estado francês hoje ganha muito dinheiro em torno da figura dela, muito mesmo, né? Basta a gente pensar também nessa questão das produções ficcionais sobre ela, que são muito recorrentes. Inclusive, esse filme da Sofia Coppola, ele acabou criando um novo gênero de drama histórico, na minha opinião. Porque ela pega fatos que aconteceram há 200 anos e coloca uma trilha sonora moderna que é deliciosa, que quando eu estou escutando aquela trilha sonora do filme Maria Antonieta, eu amo escrever, né? Então aquela trilha sonora me dá até inspiração para escrever sobre história. E a gente vê séries modernas como Bridgerton, né? Da Netflix, o filme A Duquesa, né? Que pega esse universo do filme Maria Antonieta da Sofia Coppola e reinventa a sua própria maneira. Então eu acho que esse filme especificamente ele criou um novo tipo de filme em história, né, nos anos recentes. Eu pessoalmente sou apaixonada por esse filme. Tem até uma brincadeira, né, que ela faz, que muita gente criticou, que ela joga um All-Star no meio dos sapatos da Maria Antonieta, para mostrar que ela era só uma adolescente, né? Que ela, então, tem essa brincadeira, e eles, como que tem um All-Star lá, naquele contexto? Mas o cinema tem esses recursos, e eu achei bem interessante. Uma coisa que eu queria comentar com você é a famosa frase, né, que se associou a Maria Antonieta, rainha, não temos pão, então dê-lhes brioches, né? Que isso a gente sabe que foi difundido, mas que ela supostamente nunca teria nem tido acesso como você falou, às discussões da política do contexto, né? E isso realmente aconteceu durante o período que eles estavam querendo macular a imagem da corte. Realmente isso teve? Ou isso é meio uma lenda entre os historiadores? Eu acho que essa frase do brioche, como clichê jornalístico, ela nunca vai desaparecer. Até no cenário político brasileiro, a gente vê ela sendo reatualizada, né? Se eu não me engano, até quando... Vocês lembram daquela situação que o Temer viajou de avião com potes de sorvete Häagen-Dazs? Sim. E aí eu vi uns memes reatualizando essa frase. Se eles não têm comida, que comam sorvete Häagen-Dazs, né? Eu não sei nem se eu tô falando o nome de sorvete correto. Então, essa frase, ela é bem mais antiga na França que a Maria Antonieta. Ela foi primeiro atribuída a Maria Teresa da Espanha, que foi esposa do Luís XIV no século XVII. Depois ela foi atribuída a uma das irmãs do pai, uma das tias do Luís XVI, se eu não me engano, Madame Isabel. Depois apareceu na boca da Maria Antonieta. Antes de aparecer na boca da Maria Antonieta, o Rousseau já tinha escrito um livro, Confissões. Ele tinha assim um trecho no livro: lembro de uma grande princesa a quem se dizia que o povo não tinha pão e que respondeu, pois que vão comer brioche. Então, colocaram essa frase nos lábios da Maria Antonieta porque encaixava perfeitamente com a figura que eles estavam tentando construir dela naquele momento, a Madame Déficit, né? A cara do déficit, ela é a responsável pelo declínio do Estado francês, quando, na verdade, a situação financeira da França já vinha periclitando ali desde o reinado do Luís XIV, nas muitas guerras que ele se envolveu, Guerra de Sucessão Espanhola, por exemplo. Depois o Luís XV se envolve na Guerra dos 7 Anos com a Inglaterra, perde o Canadá, que era uma importante fonte de renda para a França. O Luís XVI achou pouco, foi apoiar os americanos na Guerra de Independência dos Estados Unidos, e o Estado não teve como arcar com todas essas dívidas, e a gente precisa de um culpado. Quem vai ser o bode expiatório?
a rainha que gosta de se vestir de forma extravagante, A né? A rainha que mulher, gosta de. né? Sempre A a mulher, mulher. né? Joga nas costas da mulher que paga. Vamos usar ela como bode expiatório. Então tinham as charges de Maria Antonieta, a cabeça dela num corpo de arpia, né? Como se ela fosse a mulher que estava solapando o Estado francês. Então ela era responsável, ela era a cara do Estado decadente da França. E as pessoas tinham um ódio mortal dela, muito mais do que do Luís XVI. É tanto que se cogitou antes do julgamento do Luís XVI de primeiro se livrar da Maria Antonieta. Como isso não foi possível, como isso não aconteceu, e também devido aos eventos, né, da Guerra da França na fronteira com a Áustria, isso aí acabou decidindo o fim da família real. Mas a Maria Antonieta era uma figura muito odiada por causa dessas fofocas que começaram dentro da própria corte de Versalhes e ganharam, então, público entre os franceses do período. É muito fácil, né? Concentrar todos os ódios na figura de Uma uma mulher pessoa só. estrangeira, né? Tinha todos os pré-requisitos, né? Pra ser o ícone aí do ódio, né? Do ódio nacional. Olha o próprio apelido que eles davam para ela, né? A outra cadela, a outra Chiene. Então, Renato, trazendo um pouco mais para a história do Brasil, né? Olhando para a história do Brasil, nós temos aí duas personagens do seu livro que marcam muito nosso imaginário, né? Desde a vinda da família real portuguesa para o Brasil, em 1808, que é a Dona Maria I e a Carlota Joaquina de Bourbon. As representações que a gente tem dessas duas mulheres foram feitas, né, muito pela dramaturgia, né, do humor, no filme lá da Carla Camurati, o Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, e o Quinto dos Infernos. Então nós queríamos que você falasse sobre essas duas mulheres, para que possamos pensar, né, além dessas imagens histriônicas, né? Nós queríamos que você falasse um pouco das tragédias e das trajetórias dessas duas mulheres, né, que era a mãe e a esposa do Dom João VI. Começando aqui no caso da Dona Maria I, que nós brasileiros chamamos de a louca, e os portugueses chamam de Maria Piedosa, né? Então, há um conflito de interpretação sobre a figura da Maria I. Aqui a gente chama ela de a louca e assassina do Tiradentes, né? E eu não vou entrar aqui no papo da discussão da construção da imagem do Tiradentes como herói nacional, porque isso é uma coisa bem polêmica e renderia também mais 1 ou 2 horas de conversa aqui no podcast. Mas a Maria I, ela era uma mulher que sofria de depressão. Só que os médicos da época não diagnosticaram, acho que eles consideravam aquilo ali como se fosse alguma manifestação psicológica dela, um desequilíbrio psicológico que deveria ser tratado com métodos muito rudimentares. Eles aplicavam sanguessugas na Maria I, que eles chamavam as bichas, né? Colocar as bichas no corpo para sugar os humores malignos do sangue dela, davam banhos de água gelada, colocavam ela em camisa de força. Então, deram um tratamento bem, bem brutal nela, que isso certamente acabou complicando ainda mais um quadro depressivo em que ela se encontrava. A Maria I, ela perdeu numa rápida sucessão marido, filho, filha, veio a Revolução Francesa, isso tudo então bagunçou o universo dela. A gente está falando ainda no final do século XVIII, de uma monarquia de direito divino, e a Maria I é vista então como uma representante de Deus, né, para governar Portugal. E a gente acaba se esquecendo de uma parte do reinado dela em que ela valorizou a educação, em que ela fez reformas políticas que foram muito bem vistas pelos portugueses da época, né? Ela não gostava muito do Marquês de Pombal, é tanto que ela demitiu o Marquês de Pombal. Foi uma das primeiras coisas que ela fez quando assumiu o trono, foi demitir o Marquês de Pombal. E o mais importante, pessoal, a monarquia portuguesa, ela é uma das mais antigas da Europa, né, a se unificar. E em 600 anos de monarquia portuguesa, a Maria I foi a primeira mulher a assumir o trono por direito próprio, né? E ninguém se dá conta desse fato, ninguém se lembra dela como a primeira monarca reinante de Portugal e, por extensão, do Brasil, já que nós éramos colônia de Portugal. A gente lembra dela como Maria Louca, assassina de Tiradentes. E essas produções ficcionais acabam corroborando esse imaginário quando a gente
vê nos filmes, ou no Quinto dos Infernos, ou no Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, sempre aquela personagem ali esquizofrênica, com medo de todo mundo, extremamente carola, religiosa, apegada a vários ícones. Então tem essa construção da Maria I como uma mulher desequilibrada mentalmente e religiosa até o extremo, né? No caso da Carlota Joaquina, a gente vê o oposto, a construção oposta. Enquanto a Maria I acaba sendo extremamente religiosa e desequilibrada, as representações da Carlota Joaquina colocam ela como uma mulher lasciva, que teria vários amantes, e o Dom João, assim que descobria algum amante da esposa, acabava dando um pedaço de terra para ele e bem para longe, para não causar mais tormento. É essa a imagem que a gente tem de Carlota. Só que Carlota Joaquina, desde cedo, foi uma mulher muito inteligente. Antes dela se casar com o Dom João VI, ela foi submetida a um teste pelos embaixadores de Portugal para comprovar o grau de inteligência dela. E eles ficaram extremamente surpresos, como uma menina de 10 anos de idade sabia tanta coisa, né? E reportaram isso para a Rainha Maria I de Portugal, é tanto que o casamento é arranjado. Houve diferenças entre o casal? Houve, gente. Eu estou falando de um casamento de uma menina de 10 anos com um rapaz bem mais velho do que ela. Então, um casamento político, né? Esses casamentos dinásticos que aconteciam entre príncipes e princesas estrangeiros, eles tinham por interesse o quê? Sei lá, uma aliança política entre dois países. E o Dom João VI e a Dona Carlota Joaquina, depois de cumprir as obrigações conjugais deles, né, que era gerar herdeiros para a coroa, passaram a ter vidas separadas. Por Carlota Joaquina ser uma mulher vivendo na sua própria casa, separada do marido, separada do palácio, então isso deu espaço para que muitas histórias sobre ela circulassem, tanto em Portugal quanto aqui no Brasil. E ela também não era uma mulher com um gênio nada submisso, mas de uma vez ela tentou dar um golpe de estado no marido para tomar a regência de Portugal e se tornar a regente em nome de Dona Maria I, né? Acontece assim que a gente também tem uma visão do Dom João VI como um monarca bonachão, mas ele sabia muito bem das atitudes da esposa, das tramas dela, e acabava dando um passo na frente dela. Sempre que a Dona Carlota Joaquina vinha com leite, o Dom João VI já estava com queijo pronto. É isso porque ele tinha muitos espiões ali na casa dela, que sempre estavam delatando tudo que ela estava tramando, né? Quando a Dona Carlota Joaquina chega aqui no Brasil, que a família real espanhola está toda prisioneira de Napoleão, ela tenta administrar as colônias da província cisplatina, né? Uhum. Ali das colônias do Plata, que ela queria ser rainha do Plata, Reina de la Plata. Chega a penhorar todas as joias dela, como a rainha Isabel de Castela havia feito durante a guerra contra os mouros, e não obtém sucesso não. No final das contas é o próprio Dom João VI que acaba anexando a província cisplatina atual Uruguai ao Brasil. E quando a família real retorna para Portugal, a Carlota Joaquina se recusa terminantemente a jurar a Constituição portuguesa e ela é mandada para o exílio, né? Volta para o exílio, não chega a retornar para a Espanha, vive num castelo na fronteira, tentou arquitetar ali um golpe para colocar o filho dela, Dom Miguel, no trono, em vez do Dom Pedro I do Brasil, que lá é conhecido como Dom Pedro IV. E tem gente que responsabiliza ela pelo assassinato de Dom João VI, né, já que ele morreu envenenado com arsênico. Embora nada tenha sido comprovado. Mas o que essa mulher fez, né, com as armas que ela dispunha naquele momento e o tanto de coisa que ela conseguiu, ela torna-se, para mim, uma figura extremamente admirável. Quase foi rainha das colônias espanholas na América, por pouco não assumiu a regência de Portugal, não conseguiu por quê? Porque tinha homens que estavam ali o tempo todo barrando o caminho dela. Mas ela era uma mulher muito inteligente, de muita sagacidade. São essas interpretações conflitantes que acabam, às vezes, até impedindo que a gente tenha uma outra visão sobre determinadas personagens. Quando a gente rotula Maria Louca, Carlota Joaquina, Rainha Devassa, a gente limita a personagem àquilo ali. Então, quando surgem outros fatos, novas fontes, a gente sempre acaba ignorando. E eu vejo muito isso em comentários do meu site, na página do Facebook, no Instagram. Pessoas sempre se lembram dessas rainhas como a Louca ou a Devassa. É sempre com esses rótulos. E por isso que eu acho que é muito importante o seu trabalho, Renato, porque, querendo ou não, eles vão tocar, né, de uma maneira mais popular, porque às vezes os acessos que a gente tem na cultura popular sobre essas personagens, eles não vão ter e nem tem que ter, talvez, né, uma intenção realmente educativa, que passe por um olhar, né, de um historiador.
E como a Natália mesmo lembrou, os dois, né, grandes referenciais que a gente tem, pelo menos aqui no Brasil, são de um filme de humor, era uma série de humor. Então, realmente, o humor ele exagera e às vezes a gente pega isso e pensa, não, era desse jeito, ela estava sempre gritando com a cruz na mão, ou a outra estava, né, pegando todo mundo, que no filme Carlota aparece assim. E outra coisa, a Natália associou, né, as duas na fala dela, claro, ao Dom João VI. E aqui nessa nossa pergunta eu quero falar de uma mulher que ela se desassocia, talvez, de uma imagem de um homem, porque ela não se casa, ela é a rainha virgem. Talvez a gente ainda lembre do pai dela, né? E que foi uma grande rainha, que ela trouxe grandes avanços para o seu país durante seu governo, que é a Elizabeth I. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre a Elizabeth, tratando um pouco da sua vida pessoal, um pouco da sua vida pública, e se está correta essa minha fala de que ela não está tão vinculada à imagem de um homem. E eu acho que ela é uma das mais exploradas mediaticamente, né? Tem o filme... Os dois filmes da Cate Blanchett, o Elizabeth 1 e 2, teve agora recentemente Duas Rainhas, isso só que eu tô lembrando agora, mas deve ter muito Tem mais. muita. Tem muita Tem uma coisa. série da BBC mesmo com a Glenda Jackson que é perfeita, né? Que são alguns, acho que 5 capítulos que abarca toda a vida dela, né? Tem uns filmes sobre a Mary Stuart que ela aparece como uma personagem. Shakespeare Apaixonado também ela Sim, aparece. Shakespeare Apaixonado ela aparece. Aquela atriz que fez o filme A Rainha, a que fez Elizabeth II no filme A Rainha. Não tô me lembrando o nome dela Eu também não lembro agora. aqui de cabeça. Tá me fugindo. Ela interpretou a Elizabeth I também. Uhum. Ela fez as duas, Elizabeth I e Elizabeth II. Nossa, o nome dela veio aqui na cabeça. Ela fez a Helen favorita Mirren. também? Não, eu tô falando da Helen Mirren, que fez a Rainha Elizabeth no filme A Rainha, de 2005, e que fez também uma microsériezinha de 2 capítulos sobre Elizabeth I. Ela interpretou as duas soberanas. Inclusive, eu acho que ela tá para bater o recorde de interpretar rainhas no cinema, porque ela interpretou a Rainha Charlotte em As Loucuras do Rei George, interpretou a Catarina da Rússia, né, a Catarina Grande, na série da HBO. Interpretou também, acho que ninguém vai lembrar dela no filme Calígula, né? Que ela era esposa rainha de Calígula, imperatriz de Roma, muito novinha. Não. Então ela estava batendo o recorde no cinema de interpretação de soberanas. Então a Elizabeth I também é uma das figuras bem mediatizadas, uma das mais mediatizadas, porque ela é uma figura bem caricata, né, gente? Tá assim como a Maria Antonieta. Quando você vê uma mulher magra usando aquele rufo elizabetano grande, com aquela peruca vermelha, a maquiagem branca no rosto, você associa 2 pessoas. Ou a Elizabeth I ou a Rainha de Copas de Alice no País das Maravilhas. É verdade. Sempre essas 2 personagens. Só que a Rainha de Copas de Alice no País das Maravilhas é baseada na Elizabeth I. Então, em última análise, a gente vem e pega a figura da Rainha Elizabeth, né? E ela disse uma vez para o parlamento, em um discurso, quando o tema era a questão do casamento dela, a rainha deveria se casar com quem? Com franceses, com espanhóis, com o Império do Habsburgo? Se cada um dos noivos estrangeiros desagradava alguém. A Elizabeth falou: até que se encontre um noivo que agrade gregos e troianos, eu permanecerei do jeito que eu vim ao mundo, uma virgem. Então criou esse epíteto, a rainha virgem, para ela. É tanto que a primeira colônia nos Estados Unidos, feita pelos ingleses, Virgínia, é nomeada graças a Elizabeth I, que era chamada de The Virgin Queen, a rainha virgem que nunca se casou em estado de matrimônio eternamente com o seu reino, né? E por nunca ter contraído marido, a Elizabeth I ela usufruiu de um poder como mulher muito grande para sua época. É bom deixar claro de que ela não apoiava a emancipação feminina. Muito pelo contrário, até a Rainha Vitória também era contra essas ideias de emancipação feminina. E para ser aceita como monarca reinante, Elizabeth ela descrevia a si mesma como príncipe, como se fosse uma denominação que não tivesse gênero. O príncipe no sentido maquiavélico. Então ela via a si mesma como príncipe. Vendo a si mesma como príncipe, ela lançou mão de elementos da simbologia
masculina para compor a sua própria imagem. Então a gente vê retratos de Elizabeth usando espadas, punhais, né? Esses elementos fálicos, né, que eram colocados em retratos de reis para enaltecer a virilidade deles. A gente vê isso daí também nos retratos da Elizabeth I, porque para que as pessoas vissem, ó, eu posso ter um corpo de uma mulher, mas eu tenho um coração de um rei, como ela mesma disse em um discurso. Posso ter um corpo frágil de uma mulher, mas eu tenho um coração e o estômago de um rei da Inglaterra também. Então ela usava essa retórica, o imaginário feminino de fraqueza, para convencer o interlocutor, né, de que, apesar dela ser fraca por ser como mulher, ela tinha o espírito e o coração de um rei da Inglaterra, de um rei homem, e não de uma rainha reinante. Então ela lançou mão de elementos da cultura viril para compor a sua própria imagem, nos retratos equestres dela. A forma como ela se vestia, com as roupas eram sempre para enlarguecer os ombros, né? E a gente vê então aquela figura grande nos retratos, coberta de joias, né? Não era representada como uma consorte tradicional, por exemplo. Se a gente analisa os retratos de uma rainha consorte, a gente sempre vê flores, flores vermelhas, né, fazendo referência ao sangue da menstruação, ou então a retratada segurando um ramo de flores na região do ventre, como uma promessa de filhos, né, um útero que fosse capaz de gerar herdeiros, né. A Elizabeth também usava isso, ela gostava de ser elogiada por sua feminilidade, mas em contrapartida ela queria ser vista também como príncipe. Ela não queria ser diminuída por ser mulher governando. Então, ela nunca ia dizer, eu sou Ana Bolena, ou eu sou Elizabeth I, filha da Ana Bolena, eu sou Elizabeth I, filha do grande Henrique VIII. Então a figura, mesmo sabendo que o pai tinha matado a mãe dela, né, ela sempre exaltava a figura dele, porque era através dele que ela governava, do direito dele que ela extraía sua reivindicação ao trono. Um trono que foi muito contestado ao longo do reinado dela por vários pretendentes, inclusive a própria Mary Stuart, né? E se a gente analisar a relação da Elizabeth com a Mary, a gente vê uma questão conflituosa ali, e até hoje tem gente que responsabiliza a Elizabeth pela morte da Mary Stuart, né, já que foi a Elizabeth que assinou a execução da Mary. Então, como é que é isso? A gente tem uma rainha ordenando a execução de outra rainha, embora tenha sido uma decisão que a Elizabeth relutou a tomar a vida toda, né? Por 19 anos, a Elizabeth ela nunca quis encarar o problema do que fazer com a rainha exilada da Escócia, né? E os políticos dela, o parlamento, sempre querendo encontrar uma forma de capturar Mary em alguma cilada, para deixar Elizabeth sem escapatória, já que ela dependia do apoio do parlamento para governar. Então, como o parlamento julgou Mary culpada? Ela foi julgada pela Câmara dos Nobres, ela foi julgada pela Câmara dos Comuns. O que Elizabeth faria? Ela iria contra aqueles que davam suporte ao seu governo, ou ela defenderia a prima dela? Se ela defendesse a prima dela, ela podia estar correndo o risco de perder o próprio trono. Então, no final das contas, ela teve que assinar a execução da Mary. Criou também uma outra lenda, Mary Stuart, a Rainha Marte, né? E Elizabeth acabou sendo responsabilizada pela morte da Mary, é responsabilizada ainda de um jeito ou de outro. Ela estava numa situação extremamente difícil. Mesmo assim, ela ainda conseguiu criar uma propaganda no reinado dela que perdura até os dias de hoje. Tanto que os ingleses associam as maiores fases de sua história ao reinado da Elizabeth I e ao reinado da Rainha Vitória. É o período elizabetano e o período vitoriano. É o que eles sempre usam como construtores da ideia de nacionalidade. A nacionalidade britânica, que começou a ser construída no período elizabetano e foi depois reafirmada no período vitoriano. Eu acho que essa segunda era elizabetana com Elizabeth II tá para ser também um dos grandes períodos que no futuro os historiadores ingleses vão descrever como construtores de sua nacionalidade, né? Já que a gente vê muitas coisas acontecendo durante o reinado de Elizabeth II ali ao longo do século XX, né? Guerra Fria, o fim da União Soviética, queda do Muro de Berlim, o fim do mundo bipolarizado, o fim do Império Britânico e início da Comunidade de Nações, ela chefe da Comunidade de Nações. Então muita coisa importante aconteceu no reinado de Elizabeth II, que no próximo ano completa 70 anos, né, de reinado, o reinado mais longo da história do Reino Unido. Então é interessante como a sociedade inglesa, que ainda tem fortes resquícios de patriarcalismo, associa, né, os grandes períodos de sua história ao reinado de 3 mulheres, Elizabeth I, a Vitória e Elizabeth II.
E eu queria te falar um pouco sobre isso, realmente. Durante, né, assim como a França, a Inglaterra também não era um lugar onde se aceitava ter rainhas, né, sempre como o papel da mulher como uma rainha consorte, né? Eu não sei se esse é o termo ou se ela só é Rainha consorte é que é deve título ao marido, né? A esposa do rei, então ela é isso, consorte. ela não vai ter nenhum papel na gestão, né? Seria isso, assim. Então, o único papel que a rainha consorte tem, no caso, é o de caridade. Então, é uma esposa filantrópica que faz boas ações de caridade. Ela traduz essas ações positivamente para a imagem do governo O que é do marido transposto dela. para a ideia de primeira dama, né? O que a gente tem É, Eu hoje. pensei a mesma isso é o que a gente coisa. tem hoje, é a mesma, quase a mesma coisa. Então, a minha pergunta, ela se associa a isso. Durante muito tempo na Inglaterra não se pôde uma mulher reinar. Tem até uma série bem legal na Netflix, chama She-Wolves, né, que é sobre as mulheres que tentaram, que elas eram chamadas de lobas, de uma maneira muito pejorativa. E aí a gente vai ter esses 3 grandes reinados, que é da Elizabeth I, da Vitória e da Elizabeth II agora. Só que, claro, que em contextos muito distintos, né? Porque agora a Elizabeth, ela não tem aquele papel, né? A gente vai ter aí a ruptura com a Revolução Inglesa, mas ainda há uma mistura muito forte de vida pública e vida pessoal. E aí eu vou puxar um pouco agora, né, para a família real do presente, que a gente viu aí uma separação, o neto mais jovem da rainha, não sei se de todos, né, mas dos filhos do Charles, ele vai romper com essa família real e isso tudo vai abalar, de certa forma, a família. E eu queria entender melhor, né, como esse desejo pessoal e essa vida pública vai se misturar ao longo dessas histórias, porque é ao mesmo tempo um príncipe que está chateado ali com alguém da família que criticou o bebê, que é uma coisa muito pessoal, que a gente imagina que doeria em qualquer pai, mas também é um problema de Estado. Então eu queria que você falasse um pouco sobre como se relaciona essa vida pessoal e o Estado, e claro, lembrando que isso mudou muito, né? A gente vive hoje em um mundo majoritariamente onde não tem monarquias, mas que isso ainda fica muito presente ali na família real inglesa. Olha, eu me lembro de ter assistido um documentário certa vez, eu não me lembro exatamente qual é o título do documentário, em que o narrador ele comentou que a família real inglesa parecia a família real do mundo todo. Verdade. E parece mesmo porque a gente se interessa muito com o que acontece com ele, já que a família real inglesa é a mais mediatizada de todas as monarquias europeias. A gente tem outras monarquias, a gente tem na Espanha, a gente tem na Holanda, a gente tem nos Países Baixos, a gente tem na Dinamarca, mas, no entanto, a família real inglesa é a mais famosa porque, desde o reinado de Elizabeth II, soube se fundir perfeitamente com a era da televisão. E a BBC estava à disposição para transmitir para os súditos britânicos todos aqueles cerimoniais, né? A coroação da Elizabeth I, né? A primeira vez que uma cerimônia de quase 1000 anos foi televisionada para todo mundo assistir. Quem tiver interesse está no YouTube. O casamento da princesa Margaret, que foi o primeiro casamento real televisionado, e depois disso criou uma tradição, né, de se televisionar casamentos reais. O casamento do William e da Kate teve 2,5 bilhões de pessoas assistindo. Olha só, isso só para a gente ter um pouco da ideia de como essa família real ela é mediatizada. E a Elizabeth II, ao longo do seu reinado dela, ela tentou seguir os passos de seu pai e avô na criação de uma monarquia familiar. A família real deveria ser, então, um modelo a ser seguido pelos súditos ingleses. O que acontece que abala a estrutura dessa monarquia familiar que Elizabeth lutou tanto para conseguir manter? Primeiro eu coloco em cena o divórcio da princesa Margaret, né? O divórcio ele é uma coisa muito traumática para essa família.
A própria Elizabeth II, ela teve direito ao trono, né? Ela entrou diretamente na linha sucessória depois que o seu tio abdicou ao trono para se casar com uma mulher 2 vezes divorciada, Wallis Simpson, uma americana. E a igreja anglicana não permitia o casamento de um soberano, que era chefe da igreja da Inglaterra, com uma mulher que tinha 2 maridos vivos, né? Mesmo que fosse divorciada no civil. Então, o pai de Elizabeth acaba assumindo o trono e com a morte do rei George VI, Elizabeth, aos 25 anos, muito novinha, né, se torna rainha e tenta dar continuidade a esse modelo de monarquia familiar. No ano de 1978, a princesa Margaret se divorcia do marido dela, o conde de Snowdon, e os jornais eles começam a publicar as manchetes. Primeiro divórcio real desde Henrique VIII e Ana de Cleves em 1540. Isso tudo chamava atenção, né? Mas o que abafou a notícia do divórcio da princesa Margaret foram os eventos políticos que estavam acontecendo na Inglaterra naquele momento. Então, o palácio ficou quieto, não disse nada, deixou a onda seguir o seu curso. Poucos anos depois, quem entra naquela família? Diana. Uhum. Em 1981, Diana se casa com Charles, né? E ela tinha alguma coisa, né? Pelas revistas... Manchete aqui no Brasil publicava muito sobre a princesa Diana. Acho que daria uma tese de doutoramento só sobre as publicações de Manchete da princesa Diana, porque eles cobriram a vida dela toda e enaltecendo aquele papel dela como uma mulher perfeita. Diana, a mulher que tinha quase 1,80 m de altura, branca, loira, olho azul, aquele padrão, aquele sonho, né? Disney. A Cinderela, a princesa da Disney, né? Só que a princesa da Disney tinha problemas. A princesa da Disney passou por depressão pós-parto. A princesa da Disney tentou se suicidar. A princesa da Disney, ela era insegura. A princesa da Disney teve bulimia, uma doença que ela com muito tempo. E a família culpava o desastre do casamento dela a esses problemas, atribuía, né, o insucesso do casamento, que foi chamado de o casamento do século, de Diana e Charles, aos problemas pessoais que a princesa Diana desenvolveu. E ela sempre tentou manter a cortina da monarquia familiar, porque era isso que o palácio queria. Mas chegou um tempo que ela não aguentou mais. E ela precisou expor para o público que tudo que ela estava vivendo era uma mentira. Que o que as pessoas estavam comprando em jornais e em revistas era uma fantasia, era uma fábula. Que é disso do que a monarquia moderna sobrevive. Da fantasia. Sem a fantasia eles não são nada. Sem o mistério... Sem imaginar o que acontece dentro dos portões dourados do Palácio de Buckingham, todo mundo vai ver que eles são uma família com os mesmos problemas que a maioria das famílias. E ninguém quer uma família real igual a todas as famílias, porque a gente vai colocar eles como realeza, sendo que eles passam por problemas conjugais, problemas com netos, com filhos, como as outras famílias passam, né? Então acaba o encanto. E a Diana, ela foi a primeira que, usando aqui o termo, chutou o pau da barraca, né? Para falar, ó, não é nada disso. Ela colabora com a publicação de uma biografia sobre ela, do jornalista Andrew Morton, Diana, Sua Verdadeira História, que contou inclusive com depoimentos de amigos dela, para falar de toda a pressão psicológica que ela sofria desde que ela se casou com 20 anos de idade, né? Acontece que quando Diana expôs isso para o público, ela se identificou com mulheres que passavam por problemas semelhantes. Outras mulheres que passavam por abuso psicológico em casamento, que sofreram depressão pós-parto, que também tinham problemas com a forma física, porque não se aceitavam, porque eram cobradas a ser magra demais. E isso, então, tornou a Diana muito mais humana, né? E por haver essa aproximação maior dela com o público feminino, é que hoje Diana é extremamente exaltada. Ela morreu, já tem mais de 20 anos, se viva, a Diana completaria hoje, em 2021, 60 anos de idade, e, no entanto, parece que as pessoas não se cansaram de falar dela. Até mesmo depois dessa série The Crown, da 4ª temporada, o assunto voltou todo a ser debatido, a ser discutido, né? A infidelidade do príncipe Charles. O que eu não acho legal nessa história é as pessoas estarem batendo na Camila. Se vocês forem no Instagram da família real, sempre que é postada uma foto da duquesa da Cornualha, eles culpam a Camila pelo insucesso do casamento da Diana e do Charles, gente. Eles falam as coisas horríveis pra Camila. Até quando a gente vai ter que diminuir uma mulher para exaltar a outra? Isso é horrível, isso é um traço terrível da nossa cultura patriarcal. E a Diana, então, expôs os problemas
de tudo que estava acontecendo. Em 92, quando esse livro foi lançado, 3 filhos da rainha se divorciam, o castelo de Windsor pega fogo, os ingleses queriam que a monarquia passasse a pagar imposto também, e a rainha Elizabeth II concorda em pagar imposto, tanto que ela chama o ano de 92 dela do Annus Horribilis. Ela usa a expressão latina para classificar aquele ano, né, de um ano horrível da vida dela. É quando o modelo de monarquia familiar tão laboriosamente construído por ela nas primeiras décadas de seu reinado vem por água abaixo, né? E a família real é vista como uma família que passava por problemas conjugais como qualquer outra. E o caso do príncipe Harry recentemente, ele é só mais um reflexo, né? Mais uma amostra do que a gente acha do que a gente pensa que acontece, porque está assistindo um casamento bonito, bem ensaiado na televisão e que não é nada daquilo dentro das portas fechadas do Palácio de Buckingham. Aí a Meghan, ela foi da mesma forma como a Diana fez na televisão e falou por tudo que ela passou. A Diana fez a mesma coisa em 95, né, com o jornalista Martin Bacher. Ela também deu uma entrevista, não foi para a Oprah, né, mas foi para um programa da BBC Panorama em que ela falou, né, ela disse aquelas frases icônicas: desde o momento que eu entrei nessa instituição, eu sempre soube que nunca seria rainha, porque as pessoas dentro do establishment decidiram que eu era um fracasso, e eu prefiro ser rainha no coração das pessoas. E quando perguntaram para ela se ela achava que Camila foi um fato decisivo no rompimento do casamento dela, ela disse: bom, eram 3 pessoas nesse casamento, então estava ficando muito apertado. Tava um pouco Muitas lotado. muitas pessoas assistiram Panorama naquele dia, o programa, assim como assistiram a entrevista da Meghan também. Mas eu acho que no caso da Meghan, a discussão acabou sendo um pouco abafada pelos eventos recentes, né, como a morte do Duque de Edimburgo, que aconteceu pouco tempo depois. Então todo mundo focou em o que eu achei muito bonito também, mensagens de solidariedade para a Rainha Elizabeth II, né, que perdeu um companheiro de 73 anos. E não é fácil, né? E mesmo assim ela é resiliente, muito serena, aguentando tudo isso como ela aguentou a vida toda, né? Ela fez o juramento muito jovenzinha, quando tinha 21 anos, em que ela falou, ela estava na África do Sul: eu declaro para todos vocês que estão me ouvindo agora que a partir desse dia, a minha vida inteira, seja ela longa ou curta, será dedicada ao seu serviço. E até hoje, com 95 anos, ela cumpre esse juramento. Nossa, muito bacana, assim. E é impressionante, Renato, como você é assertivo, né? Você vai falando as coisas e a gente... assim na cabeça, né? Às vezes eu fico achando que eu tô falando certeza. besteira demais. Eu falei, será que eu tô respondendo a pergunta certa? Será que eu consegui ir no ponto da questão, no cerne da questão? Porque eu vou falando, se vai me dando corda, vai aparecendo um parêntese aqui na minha cabeça, eu abro uma porção deles e não fecho nenhum às vezes, mas foi muito gostosa a conversa, tranquilo, foi bem você proveitosa. conseguiu responder, ainda foi além, muito, muito bacana. Nossa, foi excelente, muito bom mesmo. Te agradecer, Renato, sabe, pela Eu que presença, por disponibilizar seu tempo, parabenizar pelo trabalho. E uma dúvida aqui pessoal, né? Eu que tô querendo. O seu livro tem disponível para venda aqui no Brasil? Porque o seu livro ele é lançado por uma editora de Portugal, né? Isso. E aí eu fui olhar em euro, deu aquela dorzinha, né? Ai, tá muito caro em euro. Olha só, então, a editora que publicou o meu livro, que é a Editora 20 de Portugal, ela quem retém os direitos de publicação em outros países também. Então, 2 editoras aqui brasileiras já entraram em contato comigo para republicar Rainhas Trágicas aqui, só que elas não teriam que negociar comigo, teriam que negociar com a editora de Portugal, o que acabou dificultando a vinda dele para cá. Houve um tempo que a Livraria Cultura, ela importava esse livro aqui para o Brasil e vendia até por R$60. Então estava num preço mais acessível, mas a gente viu, né, a tristeza que está acontecendo com a Livraria Cultura agora, assim como a Livraria Saraiva, que está fechando muitas unidades no país. Então eles não estão mais importando como costumavam fazer. Eu, nessa época, cheguei a comprar vários livros sobre histórias de rainhas de Portugal que eu não acharia aqui no Brasil. Mas infelizmente, só acho que no caso do Rainhas Trágicas, só encomendando com algum site de livraria de Portugal, né? No caso Bertrand, Book, ou Fnac. Eu vi uma leitora me dizendo que conseguiu comprar pela Amazon da Espanha, que conseguiu pagar até mais barato do que a Amazon brasileira está cobrando aqui, né?
Mas aqui no Brasil, acho que só encomendando por algum site estrangeiro. Se eu tivesse mais exemplares aqui comigo, eu enviava um para você e outro para Dani também, né? Porque ela quer. Eu enviei um para Ana em 2017, que o livro foi publicado em 2016. Em 2017 mandei um para Ana. E não tenho mais cópias de Rainhas Trágicas comigo, exceto a minha, né? A minha própria. Tenho assim material para mais 2 livros, gente, só que eu não estou muito seduzido mais por esse mercado editorial não, porque meus textos publicados no blog, eles acabam alcançando um número de leitores muito maior do que o livro impresso, né? Tem dias que o Rainhas Trágicas já bateu 76 mil visualizações. Nossa. Então é muita coisa, né? Então, que autor tem sua obra lida 76 mil vezes em um dia? Ainda mais de história, né? Que é um mercado mais restrito e tal. Mas, é muito bacana aí. Bom, que tá disponível gratuitamente. Eu vou continuar lendo o blog. Obrigada por fazer. A gente vê que é um trabalho, assim, muito bem feito, né? Existe todo um cuidado, um cuidado histórico. É bacana isso estar sendo feito por um historiador, porque... Não que a gente seja contra jornalistas, né? Quando eles fazem um trabalho bem feito e analisam, mas eu acho muito bacana os historiadores estarem ocupando esse lugar, né? Porque ali a gente já vai com uma confiança maior. Não, poxa, ali ele olhou fonte, ali ele pesquisou. Então, eu uso o seu blog para dar aula para os meus alunos de ensino médio, recomendo, tá bom? E eu só te agradeço mesmo por esse tempo com a gente. Eu que agradeço pelo interesse no meu trabalho, fico muito feliz, né? De verdade, de coração, né? Manter o Rainhas Trágicas ao longo desses 9 anos não tem sido fácil, ainda mais nesse tempo de pandemia que... As taxas que o WordPress e o Facebook cobram para mim, dólar e euro, é muito, muito grande. Aí acaba ficando bem puxado manter o Rainhas Trágicas, mas com a ajuda de leitores, com o incentivo que eu tenho recebido da galera, mensagens, enfim. Eu tenho tocado esse trabalho para frente e acaba sendo até uma distração para mim nesse tempo terrível que a gente está passando agora, né? Eu mergulho nesse universo de reis, rainhas e cavaleiros e donzelas na torre esperando o príncipe cantado e acaba esquecendo um pouco da tristeza, da realidade, né? Então a ficção acabou se tornando para mim uma fuga e um remédio nesse tempo de pandemia. Pode ter certeza que para muita gente que acompanha o blog, que acompanha, né, seus perfis aí no Facebook também, tá, Renata? A gente quer agradecer muito. Tá sendo um alimento pra gente também nesse período difícil, né? Se está sendo um alimento para vocês, eu fico ainda mais alimentado, fico ainda mais feliz.